Escolher a profissão da sua vida pode ser extremamente difícil, por isso nesse vídeo eu vou mostrar os pontos positivos e negativos em fazer uma faculdade de medicina. Bom pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Web e bora para mais um vídeo. Gente, nesse vídeo aqui eu vou apresentar as principais coisas que eu observei durante esses anos fazendo faculdade de medicina. Tudo que eu achei bom, o que eu achei ruim, para que vocês tenham uma escolha justa, sabendo o que pode acontecer. Mas lógico que isso são opiniões que eu criei ao longo do curso e também impressões devido à minha vivência pessoal. Falando o principal ponto positivo que eu vi em medicina foi a questão de aprender todo o funcionamento do corpo humano, a fisiologia, como as coisas acontecem. Eu acredito que isso trouxe até um amadurecimento para o jeito que eu penso hoje em dia. Você começa a entender como tudo está ocorrendo, como que o coração bombeia o sangue para o restante do corpo, como que funciona a transmissão de um impulso nervoso para movimentar sua mão, por exemplo, como que funciona o pensamento, o inconsciente. Então isso foi algo que eu enxerguei como muito motivador e me trouxe interesse para estudar na faculdade de medicina. Agora, fazendo um contraponto, uma coisa que me chateou, me deu preguiça do curso desde o começo, foi o fato de você ficar muito longe do contato com a prática médica. Então vai demorar bastante para você começar a atender pacientes de verdade, colocar a mão, conversar e ver a medicina acontecendo na prática. Por exemplo, no primeiro e segundo ano, você vai ter o que nós chamamos de ciclo básico. O ciclo básico funciona como o alicerce para o futuro, quando você vai chegar no ciclo clínico, que é do terceiro ao quarto ano, e o internato, que é do quinto e sexto ano. Então, seu ciclo básico vai se aproximar muito do ciclo básico de uma pessoa que faz farmácia ou biologia. O que você vai ter nesse período? Histologia, que é o estudo dos tecidos, então você vai ver a composição da pele, o epitélio estratificado, camada basal, tecido conjuntivo. Você vai ver todo esse tipo de coisa que até se aproxima um pouco da biologia que você tem na época de estudar para o vestibular. O que é mais interessante no ciclo básico? É poder estudar a fisiologia, que é como funcionam as coisas, como que funciona, por exemplo, os movimentos do seu trato gastrointestinal, que é a motilidade, a peristalse, né? Não vou ficar falando muitos termos técnicos, porque se você está assistindo aqui é porque você tem interesse em escolher o curso. Eu não estou falando para médicos ou estudantes de medicina. Também tem a anatomia, em que você vai poder ter contato com peças anatômicas, que na verdade a gente chama assim, mas são os cadáveres, poder estudar um cadáver, dissecar, observar as estruturas dele, lógico que com maior respeito, tem até uma reza para o cadáver no começo da faculdade, uma reza de respeito para o cadáver. E o que mais que você vai ter? Bioquímica, que não é muito interessante, é teoria. Então o ciclo básico vai ser uma fase que desanima bastante, pelo menos na minha concepção, porque você vai ter muito contato com teoria e pouca prática. Então, se você já está pensando em entrar na faculdade de medicina, já entre com isso na cabeça, sabendo que provavelmente os 2 primeiros anos vão ser desanimadores. Se você está querendo entrar só porque viu algum seriado, por exemplo, Grey's Anatomy, The Good Doctor ou Chicago Med, House, desses vários outros que tem, eu já te digo que é bem diferente. Eu fui um cara que, antes de entrar na faculdade de medicina, eu entrei porque eu gostava muito de ver vídeo no YouTube de emergência médica. Sou um cara que gostei muito de UTI, daquela adrenalina, atendimento pré-hospitalar. E também assisti Grey's Anatomy pra caramba, achei que ia ser igual. Não é tão igual, pessoal. Tem algumas coisas parecidas sim, mas não é tão romantizado quanto na série. Por exemplo, o House é um cara que acerta todos os diagnósticos, resolve todos os problemas. Na medicina de verdade, você vai ter que se acostumar a não resolver problema de paciente. Muitas das vezes você não sabe o que está acontecendo, ou às vezes você até sabe o que você poderia fazer, mas não tem estrutura. Por exemplo, o SUS no Brasil, apesar de muito bom comparado com outros países, ele tem um déficit de orçamento, não tem tantos equipamentos. Por exemplo, tomografia, que é uma ferramenta muito utilizada como exame de imagem, não tem. Então, muitas das vezes, o que você vai fazer com o paciente, dependendo do lugar que você está? Você faz aquele primeiro atendimento e manda para o hospital de referência, perde o contato com aquele paciente. Então, você tem que entender que a visão das séries é romantizada e muitas das vezes não é o que acontece realmente, tá bom, pessoal? Esse aí é um ponto negativo, a falta de prática, a falta de contato no começo. Qual que é um grande ponto que tem que ser considerado positivo? A medicina, ela abrange grandes especialidades que você pode escolher, então tem especialidade para todo tipo de personalidade. Se você
gosta de interagir com as pessoas, gosta de conversar com o paciente, ter muito contato, ter segmento, você pode optar por seguir por uma área clínica, por exemplo, pediatria, geriatria. Você pode conversar, ter aquele contato mesmo com o paciente. Agora, se é um cara que já gosta de ficar mais no seu canto, por exemplo, não gosta de conversar tanto e tal, você pode optar por patologia, que é uma área em que você vai estudar as doenças, só que a doença dentro do órgão, por exemplo. O paciente vai fazer uma cirurgia porque ele está com um câncer. E aí faz a biópsia daquele órgão. Essa biópsia tem que ser enviada para o patologista. O patologista é o cara que vai observar ali na hora, ver o que tem de alteração naquela peça ou se ela está normal e dar o laudo para orientar. Então você não tem contato com o paciente, você vai ficar fazendo laudo. Mesma coisa o radiologista. Você vai analisar as imagens, por exemplo, uma radiografia, uma ressonância magnética, uma tomografia, você vai laudar aquelas imagens. Então você consegue optar por várias áreas. Se já é um cara que gosta bastante de centro cirúrgico, você pode optar pela cirurgia, ou então, se você gosta de centro cirúrgico, mas não gosta tanto de cortar e ter que ficar horas em cima do paciente olhando mesmo, assim, e executando a cirurgia para resolver o problema dele, você pode ser um cara que é o anestesista, que ele contribui no processo da cirurgia. Ele vai ser responsável por manter o paciente sedado, que é dormindo. Ele vai ser também o cara que vai controlar todos os problemas que tiverem. Por exemplo, se a pressão do paciente cai muito na cirurgia, o anestesista controla. Se o paciente está, por exemplo, com a respiração dificultada, você também vai exercer esse papel controlando lá na ventilação mecânica o paciente. Então, abre um leque de várias outras possibilidades. Você não fica só restrito em uma coisa quando você entra na medicina. Grande ponto positivo também. A medicina é uma área em que você vai ganhar bem mais que as outras especialidades de uma forma meio que seguro. Vamos pensar assim, a média salarial de um médico recém-formado é muito grande quando comparada às outras profissões. Não que as outras profissões não mereçam, mas isso é a realidade, não tem como fugir disso. Assim que você se forma na medicina, você já tem uma certa segurança, porque é raro faltar emprego. Basicamente, toda cidade precisa de um médico para dar plantão, e um plantão paga muito bem. Então, hoje um plantão está pagando cerca de R$1.000, R$1.100 por 12 horas numa emergência. Por exemplo, se você der 10 plantões no mês, você já consegue tirar ali seus R$11.000, R$12.000. Então, querendo ou não, é uma área que te dá uma certa segurança. Um outro ponto negativo é que a medicina é uma área que te exige muito mentalmente e também é um ambiente muito tóxico e competitivo, galera. Você tem que estar preparado para isso se forem entrar no curso. Por exemplo, como que ela te exige? Às vezes você estuda e se sente incapaz. Então ela coloca muito à prova a sua capacidade. Às vezes você estudou muito, sabe o que vai fazer lá, o que está acontecendo com o paciente, mas não acontece aquilo, porque a medicina não é matemática. Muitas das vezes o paciente começa a ter problemas que são inesperados e você não sabe fazer. Ou então você está estudando, você estudou várias matérias, porque você vai ter uma carga horária gigantesca. Seu professor pergunta alguma coisa que você não sabe, muitas das vezes eles vão brigar com você, vão puxar firme mesmo, e isso é uma característica que tem na faculdade de medicina. Os preceptores cobram muito, principalmente na prática, e isso pode acabar mexendo com o seu consciente, te trazendo alguma doença de origem psicológica. Por exemplo, é muito comum você encontrar na medicina pessoas que sofrem de depressão ou ansiedade, acabam desenvolvendo algum quadro. E eu, por exemplo, fui um cara sempre muito tranquilo na época de escola, levava as coisas bem, mas eu percebi que agora que estou me aproximando do final do curso, eu desenvolvi muita ansiedade. Então, eu comecei a ter meio que sentia minhas pernas frias, taquicardia, palpitação. Então, você tem que pesar isso também, que a medicina exige muito da parte mental. O outro fato é que é bem tóxico o ambiente. As pessoas muitas das vezes não estão dispostas a te ajudar na sua própria faculdade. Você vai querer um resumo e as pessoas não vão te passar, vão te lidar como concorrente, ou então às vezes as pessoas vão falar mal de você. Eu acredito que isso não seja só exclusivo da medicina, mas saiba que acontece aqui também. Outro ponto que pode ser negativo é a questão da carga horária. A qualidade de vida fica um pouco prejudicada, principalmente no internato, que é o 5º e o 6º ano, e na residência médica, que eu ainda não fiz, mas pelos relatos que eu ouço falar, é o período mais cansativo. Inclusive médicos também já formados têm uma qualidade de vida muito ruim no quesito de trabalhar muitas horas.
você tem que aguentar muitas horas de trabalho sob pressão. Então vamos supor, um plantão de 12 horas é um plantão em que pode ser super tranquilo ou pode acontecer um monte de problema, pode morrer gente no seu plantão, ter complicação. Então essa carga horária é bem grande. Inclusive agora voltando para a parte do estudante, no internato você já vai ter a pressão de estar lá na prática, sendo cobrado pelos seus preceptores e além disso ter que estudar para residência médica. E aí quando você entra na residência médica, você vai ter uma super pressão que é de agora ser o responsável pelo seu paciente. Então galera, eu apresentei alguns dos pontos que eu acho que são positivos, negativos. Vai de você contrabalancear e ver se isso é para você mesmo. Além de tudo, gente, se você está na dúvida e quer prestar, entra na faculdade, vê como que é, entra em contato, tenta algum estágio, às vezes compensa até pegar um estágio antes de entrar na faculdade, conversa com médicos e vê como é. Se você entrou na faculdade de medicina, se arrependeu, não tem problema nenhum largar ou então trancar para refletir. O ideal é que você veja se você está gostando mesmo, vá conversar com pessoas da área, tente entrar em contato com o dia a dia, porque eu sei que na escola, no vestibular, vocês ficam meio que sem essa noção, ficam meio perdidos. Então galera, é isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo o que você achou, se você está querendo medicina mesmo, alguma dúvida que eu vou responder. E também, eu esqueci de pedir isso, eu tinha que pedir no começo do vídeo, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá bom? Um grande abraço e fui!